E a situação está quente para o lado de Daniele. Isso porque o comendador colocou a mulher de Pedro contra a parede para saber qual o objetivo dela, com aquelas perguntas perigosas para Zé Pedro. Zé Pedro, ao ver sua esposa muito nervosa, diz: "Ô pai, você não pode acusar a Daniele dessa maneira se você não tem provas. Você me conhece, Pedro, sabe que eu não sou leviano. Se eu estou acusando ela é porque eu tenho os meus motivos e as minhas certezas. Ô pai, eu também suspeitei disso, mas a Daniele me jurou por tudo que é mais sagrado que não foi nela, que não foi ela me ama." O comendador retruca: "Ô Pedro, ela ama é a vida boa, a vida de dondoca que tem aqui. E depois que te flagrou aos beijos com sua prima no casamento da festa da Maria Clara, ela gravou aquela conversa te comprometendo e me comprometendo, com medo de sair desse casamento com uma mão na frente e outra atrás." Daniele diz: "Você não me conhece o suficiente, comendador, mas eu conheço mulher traída, e essa sua reação de esposa compreensiva logo depois de supostamente ver o seu marido te traindo não é normal. Você armou um golpe. Não me faça de idiota porque eu não sou o seu marido." Pedro diz: "Espera aí, você não pode falar assim, pai, com a Daniele. E como você quer que eu fale com uma vigarista e uma chantagista que nem essa mulherzinha? Eu não estou aqui para ser enxotada e nem eu estou aqui para ser enganado. Portanto, vamos poupar o nosso tempo antes que Theo Pereira divulgue essa porcaria e publique esse negócio, acabando com a nossa empresa e com a nossa família. Então eu vou perguntar pela última vez, Daniele, foi você que gravou essa conversa?" É aí que Daniele, muito nervosa, sai do recinto e deixam todos sozinhos sem responder a pergunta. E ao sair na porta, ela dá de cara com Maria, Marta e Amanda e diz: "Parabéns, vocês conseguiram me separar do Zé Pedro." Marta diz: "Foi isso que ficou decidido no papo de vocês?" Amanda diz: "Já não tá sem tempo." E Daniele diz: "Isso não vai ficar barato não, Amanda, porque de onde saiu essa gravação deve ter muito mais coisa, e sobre todos vocês." Marta diz: "O que será que ela quis dizer com isso? Está blefando, tia." "Sei não, hein, Amanda? Eu acho que nós nunca mais vamos ter paz nessa casa." E o comendador diz: "É assim que sua esposa quer me convencer que ela é inocente, fugindo da conversa? Você não poderia ter falado assim com ela. Você não tem o direito de acusar uma pessoa sem ter provas concretas, pai. Você larga de ser otário, Zé Pedro. Cada vez mais você vai se afundando na lama junto com ela. Você já parou para pensar por que ela faria isso comigo se ela depende de mim, ela depende de nós, do sucesso da nossa empresa? Você está me cansando. Em vez de você me convencer de que sua esposa é santa, vai lá e exija dela que se pronuncie. Ou você se cale para sempre longe daqui, longe da minha casa, longe de mim. Olha aqui, pai, eu vou até lá falar com a Daniele, mas se ela tiver que sair dessa casa, eu vou junto com ela." E o comendador diz: "Já vai tarde." E Marta diz: "É Pedro, meu filho, agora não, mãe." E Marta entra na sala do comendador e diz: "Então, Zé, como foi a conversa com Zé Pedro e Daniele?" "Péssima." "Péssima? Mas por quê?" "Você tem razão quando joga contra a mocinha na nossa família. A dissimulada não falou nada a não ser se defender. Mas nenhum argumento que valesse a pena. Eu não estou te falando? Ela não vale um tostão furado." "É, mas se estrepou comigo, porque agora eu não tenho a menor dúvida. Foi ela sim que fez a gravação e vai pagar por isso." Daniele começa a juntar as suas coisas na mala e Pedro diz: "Para com isso, meu amor. Você não percebe que fugir é a mesma coisa que assumir a culpa, Daniele? Dane-se, Zé Pedro. Tanto faz, eu já fui condenada aqui mesmo. Eu vi nos olhos do seu pai, ele não acredita em uma palavra que eu falei. Dane-se o que meu pai pensa, Daniele. Ele não tem nenhuma prova contra você e nunca vai ter. Para com isso. Você não percebe que eles estão aproveitando essa situação para armar contra nós? A minha mãe e a Amanda estão querendo nos colocar contra o outro." Mas Daniele diz: "Não é, Zé Pedro, não é." "Como assim? O que foi? O que você está falando, Daniele?" Daniele senta na cama e diz: "Desculpa, Zé Pedro." "Do que você está falando, meu amor?" "Desculpa, Zé Pedro. Eu estraguei a sua vida, estraguei a nossa vida. Você sempre soube que era verdade, não é?" Pedro diz: "Espera aí, o que você está falando?" "Eu não soube de nada. Eu estava pensando que..." "Zé Pedro, pelo amor de Deus, para de reagir como criança e encara os fatos de verdade. Você estava desconfiado de mim. Você sabia que se a gente fizesse uma varredura aqui nesse quarto, ninguém ia achar escuta nenhuma." "Como assim?" "Meu amor, eu queria ter
ter morrido antes de ter tido aquela ideia maldita. Acontece que eu vi você e a cachorra da Amanda atracados e aquilo foi demais pra minha cabeça, Zé Pedro. Fecha sua boca, Daniele, não fala nem mais uma palavra. Cala essa sua boca. Eu não estou acreditando, Daniele. Eu não estou acreditando que você... Eu sei, Pedro, eu sei. E Daniele volta na sala do comendador e Pedro diz: olha pra mim, Daniele, não fala nada. Chega, Zé Pedro, chega. Mais cedo ou mais tarde todo mundo vai acabar sabendo a verdade. Zé Pedro diz: a verdade? E qual é a verdade? A gravação, comendador. Fui eu que fiz a gravação. Eu estava com ódio do Zé Pedro. Eu queria me vingar depois de ter visto ele naquela cena armada por Maria Marta, tracada com Amanda na festa. Só que depois eu me arrependi. Eu me arrependi e apaguei no mesmo dia. Isso eu juro. Juro pela vida da minha filha que eu a apaguei. Então a gravação voou através de um pássaro pela janela do seu quarto e foi parar nas mãos do Theo Pereira. Eu não tenho a menor ideia de como essa gravação foi parar lá. Alguém copiou antes que eu apagasse. Mas antes que vocês duvidem de mim e me expulsem dessa casa, vocês podem poupar o trabalho de vocês, porque eu mesma vou embora por conta própria. Zé Pedro diz: Daniele, espera, Daniele. E o comendador diz: eu não falei com você, Zé Pedro? Eu mantenho a minha palavra, pai. Se a Daniele vai embora daqui, eu vou junto com ela. E quem não gosta nada dessa novidade de perder o filho preferido é Maria Marta, que começa a chorar e diz: Zé, por favor, ele não pode fazer isso. Ele é meu filho, é nosso filho. Por favor, Zé, vai atrás dele. E o comendador diz: ele não vai fazer nada, ele não dá um passo sem você. Resultado tá aí, ó. O máximo que ele pode fazer é esse teatro aí, mas ele não vai fazer nada. Ele volta porque ele é um zero à esquerda. E já no quarto, Pedro abraça Daniele e diz: que isso, você me perdoa? Não tem nada que perdoar, Daniele. Eu que te peço desculpas por ter caído naquela cilada que a minha mãe armou. Eu sinto muito. E olha pra mim, você não fez nada. Você não fez nada de errado. Você só provou que você me ama e é capaz de fazer qualquer coisa para não me perder. Dane-se, a gente já estava querendo ir embora dessa casa mesmo. É isso, chegou a hora. Eu vou arrumar as minhas coisas e vou embora junto com você. Daniele diz: não, de jeito nenhum. Você é minha mulher, de jeito nenhum, está decidido. Daniele diz: Pedro, pensa, se você sair comigo dessa casa, você vai perder tudo. Meu amor, eu sou herdeiro, um pedaço de toda essa fortuna é meu, mas você sempre quis mais do que isso, sempre quis ser presidente. Mas é meu direito ocupar o lugar do meu pai, eu estou mais preparado e eu não tenho medo de perder esse cargo. Eu abro mão disso para ficar com você, eu não me importo. E Daniele fica completamente surpreendida com a atitude de Zé Pedro. E ela diz: mas eu me importo. Se eu souber que você vai perder tudo no Império por minha causa, Zé Pedro, eu nunca vou me perdoar. Por isso, por mais que doe em mim, a única saída para nós dois neste momento é a seguinte: eu saio e você fica. E em meio a esse caos que Daniele está vivendo, Érica liga para ela e avisa que Theo iria publicar a notícia naquele momento. E Daniele passa a informação para Pedro, que fica muito nervoso. Zé Pedro cai no chão do quarto desesperado, aos prontos, vendo que tudo que ele tentou construir até hoje estava indo pelo ralo. E Daniele aconselha Pedro ir até o quarto do pai e contar tudo para ele, que a notícia está prestes a ser publicada. E aproveitar essa oportunidade para, quem sabe, o comendador perceber que pode contar com ele. Foi exatamente o que Zé Pedro fez. Informou ao comendador e ele diz: mais 5 minutos eu não vou nem tentar. Como não, pai? Você não pode fazer nada? Eu não vou perder meu tempo, Zé. Ô pai, se você pressionar esse Theo Pereira é pau mandado. O problema é quem está por trás dele. Esse sim é o autor intelectual e criminoso, o gênio do mal. Esse é o meu inimigo. Esse eu vou ter que me atracar até a morte dele se for preciso. Mas de qualquer jeito, Zé Pedro, muito obrigada por ter vindo me avisar. E Marta tenta falar com o filho, mas ela responde: você não fale comigo, mãe, porque você é a única culpada disso tudo. E Silviano se coloca à disposição para ajudar Daniele e diz que está com muito pesar em relação à saída da mocinha da mansão. Mas eu já te adianto que Daniele
vai se unir a Silviano e Maurílio para destruir de uma vez por todas a família Império. Mas eu vou te contar tudo em detalhes aqui no meu canal. Por isso, para não perder nada, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like neste vídeo. E Marta diz ao comendador: você acredita que Daniele está falando a verdade? Que ela apagou a gravação e que não enviou para ninguém? O comendador diz: acredito sim, Marta. Mas alguém então deve ter copiado isso antes, evidente, né? E Marta diz: meu Deus do céu, da nossa família? Quem faria uma coisa dessas? E José Pedro diz: não foi ninguém da nossa família, Marta. Então quem foi? O inimigo que você plantou na nossa casa. Marta diz: você está falando do Maurílio? Sim. Não pode ser. Pode ser. Pare para pensar, Marta. É paranoia sua, Zé. Pense um instante. Naquela noite aqui em casa, na noite que a namoradinha do Lucas veio aqui e interrompeu o nosso jantar para dar a notícia. E a novela mostra as cenas de flashbacks de quando a família recebeu a notícia de que Eduarda estava grávida e que Maurílio estava ali, e Marta pediu que ele subisse e a esperasse no quarto dela. E Marta diz: realmente ele ficou horas lá em cima no meu quarto, enquanto nós estávamos ocupados com a Duda cá embaixo. Será que ele deu uma geral? Eu tenho certeza que ele entrou em todos os quartos e fuçou tudo. Ah, não é possível. É possível sim, e ele fez isso como um rato. São suposições, mas eu não tenho como provar. Eu não tenho como provar, mas eu acho que eu posso transformar as minhas suposições em fatos. Basta a gente perguntar para a Daniele quando foi que ela deletou essa gravação. E eles fazem exatamente isso. Vão ao quarto de Daniele. E ela diz: foi naquele mesmo dia, depois de ter ouvido uma conversa do Zé Pedro com a Maria Marta, eu ouvi atrás da porta do quarto dela. E Marta diz: então essa gravação ficou no seu laptop o dia inteiro. Então não tem como afirmar que... É aí que Silviano interrompe Marta e diz: senhora, só por um instante, por favor. Eu gostaria de um instante a sós. O comendador diz: se for para falar sobre esse assunto, você por favor, hein, seu pinguim. Não é justamente sobre o assunto em questão no momento. E eu tenho certeza de que é muito importante. E Silviano, que vale ressaltar para vocês, é cúmplice do Maurílio, vai até o quarto junto com Marta e o comendador e diz: naquela noite, eu cheguei para fazer o que sempre faço, a inspeção final de todos os aposentos para garantir uma noite reparadora, de descanso. O comendador diz: pelo amor de Deus, para de trelelê e vai direto ao ponto. Então, já no corredor, eu percebi que algumas portas estavam abertas, o que é natural nessa casa. E Silviano revela que encontrou o Maurílio no quarto de Daniele. O comendador diz: você tem certeza que viu ele no quarto da Daniele? Absoluta, comendador. Ele até tentou disfarçar, mas eu vi bem e estranhei bastante. E Marta diz: por que você não comentou nada comigo, Silviano? Bom, eu não queria me intrometer em assuntos pessoais, milady. Eu não sabia se o cavalheiro estava agindo por conta própria ou se estava por minhas ordens, né? Não, você sabe muito bem que eu não suporto a Daniele. Você raciocinou correto, mas o Maurílio estava agindo por conta própria. E ele diz: viu, Marta, às vezes uma mera suposição se torna um fato concreto. Mas como que Maurílio pôde fazer uma coisa dessas? O inimigo estava aqui em casa zonzando por horas, porque você deu o consentimento e ele acabou achando a arma para iniciar a ofensiva contra mim e minha empresa. Marta diz: pois é, e você acha o quê? Que eu vou te pedir desculpas? Está perdendo seu tempo. E o comendador recebe a notícia através de Daniele que Theo Pereira tinha publicado a nota em seu blog. E o colecionador argentino chega à casa de Orville para ver os quadros de Salvador. E ele questiona se eu tenho certeza que o artista quer ficar no anonimato. Sim, ele exige isso. E ele diz: mesmo se eu comprar algumas no plural, eu terei o privilégio de conhecer o artista? Orville diz que não. E Carmen diz: olha, mas vamos considerar
considerar que o mistério do anonimato do pintor torna o quadro mais interessante. Enquanto isso, no quarto, Salvador, em crise, percebe que está com fome e sai para comer alguma coisa. E Cardoso volta para Santa Teresa e é visto por Lorraine e Pietro. E Theo comenta com Érica que a publicação está dando muitas visualizações e que o comendador estava sendo xingado de tudo quanto é nome na matéria que ele publicou. E Marta pede para o comendador desmentir Theo perante a imprensa, mas o comendador diz que não pode fazer isso porque se ele publicou, com certeza ele tem a gravação original. E Marta diz, mas ele não pode infernizar as nossas vidas. Mas nós vamos fazer o quê? Ele está muito bem municiado. E Pedro diz, eu não acredito que a gente vai baixar a guarda para esse asqueroso. E o comendador diz, olha, é melhor a gente não ser afobados para não dar um outro tiro que não saia pela culatra. E Daniele diz, a responsável pelo tiro fui eu, então nada mais justo que eu pague por isso. Eu estou com... Zé Pedro pode dizer que eu estou com problemas psiquiátricos, tomando remédios controlados e que nesse dia bebi, misturei tudo e acabei falando coisas sem nexos. Sim, as respostas comprometedoras do seu marido. Bom, ele pode dizer que falou aquilo para me agradar, que não era verdade. Zé Pedro diz isso, além de cinismo, seria um absurdo total, ninguém iria acreditar nessa história. Realmente, Zé Pedro tem razão, não tem nada a fazer nesse momento. E o comendador diz, o pior ainda está por vir. E o comendador, como única saída para sair dessa situação complicada, pega o líquido misterioso que ele comprou e coloca em seu bolso. E Orville estava negociando os quadros com um comprador argentino quando Salvador apareceu e perguntou, vocês vão vender os meus quadros? E o comprador diz, seus quadros? Orville diz, não pode vender. Eu não quero que vocês vendam os meus quadros. Fui eu que fiz. São meus. Eu dei de presente para você, Orville. Lembra? Não é para vender. E o comprador diz, o que está acontecendo? Ele está falando do meu quadro? Seu não, são meus quadros. E não vai vender, nada de vender. E Salvador começa a destruir os quadros. Carmen tenta impedir, mas ele joga Carmen longe. E Orville diz, calma, Salvador. Mas ele diz, você mentiu para mim. E o comprador e todos ficam completamente chocados com aquela cena. Salvador sai da casa de Orville correndo e gritando, mentiroso, mentiroso. E o comprador diz, então esse louco é o autor do quadro. Não, é claro que não, ele é só um parente meu. E Carmen diz, ele não bate bem da cabeça. E em alguns dias ele tem uns surtos. E um desses surtos, ele destruiu todos os trabalhos que eu tinha escolhido. Carmen diz, meu Deus, ele quebrou tudo. Mas nós temos outras obras, tá? Outros trabalhos tão geniais quanto. Eu tenho que pensar um pouco sobre isso. Orville diz, não, eu tenho outras telas lindas. Mas o comprador diz, olha, eu tenho que ir, tá bom? A gente se vê. E Daniele aconselha Zé Pedro a eles manterem uma relação escondida para que ele possa fingir para os pais que ele está completamente apoiando eles nessa situação. E Silviano avisa que os jornalistas estavam ligando para receber uma nota. E o comendador resolve que vai dar uma declaração para a imprensa, fato que deixa Marta muito preocupada. E Cora chega a Império com Jairo para fazer a proposta de uma noite de amor ao comendador. E Cora ouve os funcionários da Império conversando de que a Polícia Federal poderia invadir a empresa a qualquer momento e ela dá uma de patroa para cima dos funcionários. E o comendador chega na casa de Isis e encontra Severo e Magnólia por lá. E eles imediatamente tentam puxar o saco do comendador e pede que eles saiam do apartamento para que ele pudesse ter um momento a sós com Isis. E Cora comenta a nova realidade a Cristina, que diz que isso só pode ser verdade. E Cora entra no escritório do comendador e ele diz, olha, eu vou ter um dia ocupadíssimo, então diga logo o que você quer. Conseguiu o pedaço da pedra que estava faltando? E Cora mostra a foto do diamante rosa completa ao comendador. E o comendador questiona qual é o preço. Cora diz, você vai achar que é alto demais. Se é alto ou não é problema meu, não é seu, porque dinheiro eu tenho. Pois é, o preço que eu vou cobrar não é em dinheiro. E o comendador diz, que marmota é essa? O que é, hein? Você veio aqui fazer eu perder o meu tempo?
tempo. O que é que você quer? E Cora diz, você sabia que eu nunca tive um homem? E eu com isso? E você vai me culpar por você ser Vitalina até hoje, hã? Isso é problema teu, eu não tenho nada com isso. Se você não encontrou nenhum idiota para te encarar, eu encontrei sim você. O comendador diz, o que a maluca está falando? Ué, você não perguntou qual era o meu preço? Então, é esse. E é pegar ou largar, não tem pichincha não. Você só vai ter de volta o seu diamante da sorte se tiver uma noite de amor comigo. Então, será que o comendador vai aceitar essa proposta absurda de Cora? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E se você quiser saber sobre a continuação dessa história, se inscreva no nosso canal e ative o sininho, porque só assim o YouTube irá te informar sempre em primeira mão quando tiver um vídeo novo por aqui. Participe do nosso grupo secreto só para os fãs da novela Império. O link está na descrição do vídeo. Fui!